Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Coritiba, precisando da vitória. Agora precisa, todo jogo é necessária a vitória, e a vitória veio. Este é o vídeo de jogo da partida que o São Paulo ganhou de 3-1. E se ganhou de 3-1, vamos lembrar, né, que este vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. OneFootball, o patrocínio que a gente esqueceu no vídeo que a gente estava gravando, então a gente começou a gravar de novo para colocar o OneFootball na jogada, porque é o patrocinador aqui do canal, nosso parceiro, que você consegue inclusive acompanhar a situação de São Paulo, que está agora a 1 ponto do G8, né, 1 ponto atrás ali do América Mineiro, está com 45, São Paulo está empatado junto do Fortaleza com 44, São Paulo tem uma vitória a menos que o Fortaleza, por isso está ali atrás do Fortaleza, está a 3 pontos do Atlético Mineiro. A briga é por Libertadores, né? Ali se recuperar da ressaca que foi perder a final, e você consegue acompanhar isso. É pontuação, é escolher time, é escolher seleção, já entrar em clima de Copa do Mundo, assistir a campeonato alemão, tudo gratuito, bastando clicar no link que está na descrição do vídeo ou escanear aí o metade do rosto de Gabriel Perecini, quase sorridente com essa vitória, porque foi uma vitória. É que a gente teve alguns poucos, a gente vai falar um pouquinho, porque a gente passou um pouco de perrengue numa partida contra um adversário teoricamente mais fraco, quer dizer, mais fraco que o São Paulo, que não conquistou 2 pontos fora de casa apenas, e o São Paulo, apesar do placar de 3-1, teve alguns momentos da partida ali que deixou o Coritiba chegar, inclusive quando estava 3-0, Felipe Alves fez algumas boas defesas. Então eu já vou começar perguntando ali, Gabriel, você que estava ali na arquibancada, tomou um pouco de chuva inesperada, porque teve uma hora que estava tranquilo, de repente começou a chover do nada, depois parou, né? O que você achou que funcionou, né? O Rogério falou algumas coisas na coletiva sobre o time estar melhor encaixado, ele falou dos jogadores que tem característica de cair mais para a esquerda, de explorar, e que às vezes fica aquele acúmulo na esquerda, só o Luciano do outro lado, que ele tentando corrigir isso, que na zaga ali ele procurando também alternativas para montar a defesa com os desfalques que ele tinha, e o Nestor, que na zona mista chegou a falar que o time precisa ali, antes, né, de fazer as pazes com a torcida, fazer as pazes com eles mesmos, né, em função ainda da perda da final, né, da Sul-Americana, que tanto custa. O que você viu hoje que funcionou? O que você não viu? O que faltou para o São Paulo? Porque o Coritiba, em alguns momentos, foi tão perigoso, ainda que o São Paulo tenha saído com um gol muito rápido. Normalmente o gol condicionou errado. O que aconteceu? Assim, o que chamou a atenção nesse jogo foi lembrar em alguns aspectos a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O que a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? A falta de intensidade, assim, o ritmo de treino. Não dá para você jogar com ritmo de treino. Primeiro a gente vai lembrar que é um jogo importante para o São Paulo. Era um jogo importante para o São Paulo. O São Paulo agora está a 1 ponto de uma possível vaga, né, de uma provável vaga Libertadores, ou 3 pontos de uma vaga que já é certa, que é a vaga do 7º colocado, que hoje é o Atlético Mineiro. E o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no Morumbi daqui a poucas rodadas. Você não pode entrar recomposição lenta, troca de passes lenta, desatenção, marasmo. Assim, cara, era um jogo importante e você teve um nível de desatenção, um nível de lentidão, um nível de erros e de ritmo de treino mesmo, o que resume isso tudo, muito alto. Cara, assim, Reinaldo desatento na marcação com a bola lá do outro lado, assim, ó, a bola tá na lateral esquerda do Coritiba, vem uma bola e toma um susto que tinha um jogador ali que ele tinha que marcar. Isso não existe. E tava lento. Patrick, que fez uma jogada espetacular e um cruzamento espetacular pro Caleri, de novo um gol da dupla Patrick e Caleri. O gol de propósito do Caleri, né? Teve um gol sem querer, teve um gol de propósito, né? O primeiro gol foi sem querer, né? Isso, exatamente. É que eu fiquei pensando no gol sem querer, o gol anulado, né? O gol com... Caraca, teve muito gol, tava open de gol anulado hoje, né? O do Luciano eu demorei um tempo, assim, eu tava comemorando ainda. Pô, que legal. Ufa, vamos ter paz. Esse cara anulando o gol, eu tava lá, pô, que legal. Então, mas o Patrick no primeiro tempo fez uma partida muito ruim, desatento, assim, sabe, lento. O Rafinha
mal nos passes, mal na recomposição, começou o jogo assim, com diversos erros. O Luizão, no lance do cartão amarelo, para quem está no status fica muito claro, ele perde ali o tempo da bola, ele vem com o corpo virado para um lado, ele vira o corpo completamente, perde o tempo de bola. Assim, cara, cartão, o Luciano tomou um tão desnecessário no final da partida, né? 49 ônibus, o cara me toma um cartão, tá fora do outro jogo. Mas assim, você acha que isso se deve a esse favoritismo do São Paulo? Porque assim, às vezes o adversário é fraco, a gente resolve a hora que a gente quer, porque às vezes tem isso no futebol, ou não foi o caso. O São Paulo vai entrar em campo favorito nos 2 próximos jogos, então não faz sentido você querer sacrificar agora. E em teoria no jogo. Não, mas não é nem sacrificar, é o jogador entrar com isso na cabeça. O jogo tá tranquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. É só irresponsabilidade pra mim. Simples assim. Até porque se puxar os outros cartões que ele tomou, vários são assim. Não. Tá, então... Não tô nem falando do cartão, eu tô dizendo assim. Você achou que eu tava falando de zerar o cartão? Não. Essa falta de intensidade de São Paulo, pode ser que o time entrou com a cabeça a gente tá com o jogo tão tranquilo, saiu o gol no começo, tá bom. O jogo era importante, você fica com esse ritmo depois que você faz 3-4-0. Depois que você mata o jogo, aí legal. Mas você não acha que isso aconteceu na cabeça do jogador? Assim, o cara entrou... Tá errado. Sim. Eu não tô falando que é certo. Eu tô falando que se isso justificaria assim, o cara entrou, fizemos um gol, tá fácil o jogo, hein? Tá tranquilo, e não tava. O próprio Rafinha cometeu alguns erros antes de sair o gol. E olha, o gol saiu bem cedo. Eu não acho que foi tenha... 4 minutos? Por ali. O Rafinha já tinha escorregado 2 vezes, perdido bola, dado chance de chegada pro Curitiba, errado passe bobo, inversões de bola que às vezes eram esquisitas, cruzamentos aleatórios. Assim, cara, o jogo do São Paulo, no primeiro tempo, ele não é bom. Tá? O São Paulo tinha espaço. O Moreira, que não é um lateral de profundidade, de chegar à linha de fundo, aparecia toda hora com liberdade e essa bola não chegava nele. O São Paulo chegava próximo. Quando chegou, que matada que ele deu, hein? Algumas, o Moreira tem qualidade, só que ele não é esse jogador de avanço, de ataque. Ele é um jogador mais de construção, de passe, de defender espaço. Ele estava tão livre que ele se dava o luxo de aparecer na frente e essa bola não chegava. O São Paulo chegava perto da área do Curitiba e perdia a bola, aí era um toque desnecessário, aí daqui a pouco tem uma letra, aí daqui a pouco o passe para trás, aí a definição é lenta. Cara, não é aceitável. Não é aceitável. Então, assim, isso me incomodou muito. O São Paulo teve muito espaço. Hoje, novamente, o Pablo Maia, por exemplo, teve espaço para construir o jogo. Ele tem essa qualidade quando ele é menos pressionado, quando ele está mais pressionado, precisa soltar mais rápido, ele ainda precisa melhorar um pouquinho, definir em menos toque, já saber o que vai fazer quando a bola chega, mas quando chuta para Dedéu, chuta muito bem. Então quando ele tem espaço ele finaliza, quando ele tem espaço ele levanta a cabeça, ele olha o lugar certo, só que ele espera a bola chegar no pé dele para ele olhar para o lugar certo. Ele já tem que dar aquela mapeada antes de chegar para já saber o que fazer com a bola em caso de pressão. Ele pega, distribui o jogo, vira a bola, tem boa batida, legal, passe, sabe a hora de tentar dar uma avançada, de tentar conduzir a bola, um passe para frente, a hora que não dá, recua, vem buscar o jogo com a linha defensiva. O Pablo Maia é um jogador com um potencial muito bom, mas jogou com espaço. Então assim, você tinha esse espaço. Vamos falar rapidamente do gol, porque o gol... O gol sem querer do Caleri. Exato, o primeiro. O gol, ele traz um aspecto importante, que é por que o Nestor joga com liberdade. O Nestor, uma coisa que ele tem essa capacidade, é ler o espaço, o melhor espaço para ele estar naquele momento quando o São Paulo tem a bola. E quando ele não está preso ao lado esquerdo, quando ele tem liberdade de atuar por todo o meio de campo ofensivo, ele sabe a hora que ele é melhor cair pelo lado direito. Agora eu vou fazer ali uma dobradinha com o Reinaldo, ou uma triangulação com o Reinaldo e Patrick. Ele consegue atacar o espaço entre zagueiro e lateral, que é uma jogada que o São Paulo faz muito. Ele consegue atacar o espaço de linha de fundo, dar profundidade para dar uma assistência. Ele consegue ser esse passe de retorno para o São Paulo, girar o jogo, continuar construindo quando não dá para definir a jogada na hora, que era um erro que o São Paulo tinha na época do Crespo. O São Paulo queria definir a jogada muito rápido, chegava a linha de fundo, tá ruim, joga na área, define aí. Não, calma, trabalha a bola. Isso foi um avanço que a gente teve. Então o Nestor tem essa capacidade e agora ele caiu pelo lado direito, porque ele tinha essa liberdade. O que ele precisa melhorar? A marcação dele esse ano, ele melhorou em termos de
marcação individual, você colar ali no jogador quando o time não tem a bola e está posicionado defensivamente. Ele melhorou nesse ponto. Agora, duelos individuais, ali o adversário indo para cima dele com a bola, é ruim. Recomposição defensiva, pô, teve uma hoje que foi absolutamente irritante. Volta muito mal. Não sei se ele não tem fôlego de, às vezes, fazer toda essa parte de construção que a gente falou e ter que retornar para ajudar ali no meio de campo rápido quando o São Paulo perde a bola e toma um contra-ataque, mas um ponto de melhora nele. Não sei se é uma questão de fôlego, se é de posicionamento, se ele não entende que ele precisa voltar logo, não sei, mas ele precisa melhorar nisso. Então, assim, o São Paulo ficou exposto em alguns momentos, mas o lance do gol, ele teve essa leitura de espaço, caiu pelo lado direito, veio com liberdade, definiu a jogada, a bola desviou no Caleri e o São Paulo abriu o placar. Ele também precisa melhorar um pouquinho nesse 2022 essa tomada de decisão ali, né? Ele chega ali com a bola dentro da área. O que eu faço agora? Essa finalização, se não desvia no Caleri, eu não sei se era melhor jogada. Eu não sei se ele não precisaria abrir um pouquinho melhor para a perna dele, esperar o Caleri passar, enfim, foi uma definição que talvez não fosse a melhor opção. Então, o gol se condicionou, tá errado. Não era para acontecer, não era para o time jogar do jeito que jogou. Não podia. E você tinha o espaço, até o gol anulado do Luciano, tem um quê de displicência ali. A bicicleta que ele dá, ali eu achei que foi recurso, é legal, não é que o jogador não pode fazer. Mas ali o gol do Luciano, a bola sai na cara do gol, ele dribla o goleiro. Aí ele quer dominar, ajeitar a bola, aí só pode chutar com a perna esquerda, aí ele dá aquele tapinha meio nojento na bola, meio desinteressado, cara, faz o gol, cara, ele perde o gol, é absurdo aquele gol perdido, sabe? Eu tinha falado do golaço em função do drible, né? Mas foi todo atabalhoado o gol e depois ele perde um gol de cabeça também, jogando a bola ali na trave, era só jogar a bola pra dentro. Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente pode até abordar antes, porque antes de sair o gol, o São Paulo perdeu gols no plural, inclusive do Caleri, que é absurdo. Não pode perder. Assim, desatenção, você sai na cara do gol. Que conclusão é aquela? Não é que ele perdeu o gol porque, pô, tirou do goleiro, ou o goleiro, caramba, o goleiro tava posicionado, daqui a pouco o goleiro dá uma explosão, tira o espaço do cara. Não foi o ele escolheu o Diego, o tempo, cara. Não foi o Diego contra o Cássio naquela Libertadores do Vasco, não foi aquilo. Foi demérito de um, mas foi muito mérito do outro. Esse foi demérito demais. Porque ele escolheu a hora que ele vai escolheu. Ele teve. Não que o outro também não tivesse, mas ele estava mais à vontade. O outro teve que correr o campo inteiro, ele estava mais à vontade. Mas, pô, ele bate. Eu até achei que o Diego Souza estava mais à vontade. Eu nem vou entrar nesse mérito. Para mim, nenhum dos dois pode perder aquele gol. Agora, a maneira como o Caleri perdeu, cara, a finalização fraca. Existe, e o histórico dele tá ruim nesse aspecto. Ele perdeu gols importantes na final e, de novo, são coisas que acabam caindo no técnico. E quando a gente fala isso acontece com o atacante, vem uma fase ruim. Mas a gente tem que explicar, talvez seja mais fácil, essa seja uma oportunidade. Pô, o Caleri não é o pior jogador da história, não é ruim, não é nada. O cara vai ter jogos ruins, vai ter uma fase ruim, vai ter fase que a bola não entra, vai ter fase não confia. A gente vai cobrar isso. Falar, pô, o cara não pode errar, precisa ficar mais atento, precisa entender o que está acontecendo, até deu uma embaçada aqui e tal. Isso vale também para outros jogadores menos queridos. Vai ter jogo que o cara vai jogar bem, outro não vai. Que nem o Gabriel, apesar do gol, apesar de ter jogado bem, até o Nestor, teve alguns momentos de desatenção. O Reinaldo também teve alguns momentos de desatenção na marcação. Isso vai acontecer, né? O Pablo Maia, quando está pressionado, ele não vai conseguir manter a mesma intensidade, mas está com uma regularidade muito boa. Mas hoje a gente perdeu muitos gols. Luciano, Caleri, o André Anderson no fim. O que foi aquele chute? Caraca, o que foi aquele chute, cara? Não dá. Eu nem entendi. Eu não entendi nada. Mas, enfim, aí o São Paulo teve esse momento, Coritiba chegou, Felipe Alves fez algumas defesas boas, teve pelo menos umas 2 defesas que me pareceram bem difíceis, e aí vem o segundo gol. Assim, na verdade, antes do segundo gol, cara, assim, de novo, o São Paulo teve espaço para definir a jogada. A gente cita aqui as oportunidades de gol, mas talvez o que tenha irritado tanto quanto as oportunidades de gol foi o time não criar oportunidades de gol quando tinha espaço para isso. O Coritiba fora de casa
2 pontos no campeonato. É o 7º melhor mandante o Curitiba, começou muito bem no campeonato. O São Paulo foi o primeiro time, na verdade, a tirar pontos do mandante Curitiba. Curitiba era 100% de aproveitamento, o São Paulo jogou para ganhar e acabou só empatando. Eu acho que foi o 5º jogo do Curitiba como mandante e os primeiros pontos perdidos. Hoje o Curitiba é o 7º mandante, só 2 pontos, que fez longe do Couto Pereira. É um time com sérias fragilidades fora de casa e demonstrou essas fragilidades. Pô, você precisa criar oportunidade, cara. Você precisa ir para Libertadores. E você tinha, eu citei aqui, recomposição do Nestor, desatenção do Reinaldo, desatenção do Rafinha, Patrick muito mal no primeiro tempo, Luciano querendo fazer gol de tapinha de bola, Caleri perdendo um gol com uma finalização inexplicável. Assim, cara, não dava para entender. O Luizão na bola longa lá, perdido no posicionamento corporal dele, fez uma falta, um amarelo bobo, e são nesses lances que aí chega lá na frente, daqui a pouco o adversário acha o gol como achou o Goiás na parte final, ou acha um gol antes, né, o que complica o jogo, não deixa o jogo seguir em alguma tranquilidade, não permite que o São Paulo fique tendo a oportunidade de fazer mais gols para matar a partida. Cara, e aí você perde os pontos, aí você vai reclamar com quem? Aí a culpa é do técnico, a culpa é do cara que eu não gosto. Pô, o time coletivamente hoje deixou muito a desejar. E ali era uma coisa do campo, era uma coisa dos jogadores. Eu concordo. Por que isso aconteceu? Até de se cobrar ali, né? Até de ter uma liderança e falar, galera, peraí, ei, vamos dar uma segurada aí, né? Assim, sabe, se cobrar ali, nem isso teve. Mas o segundo gol era do Patrick, né? O lado esquerdo com o Reinaldo estava muito mal. O Reinaldo hoje fez uma partida muito ruim, muito ruim. E o Patrick acabou achando, dentro da partida ruim dele, uma jogada absolutamente espetacular. Mais uma dele na temporada. O Patrick tem se notabilizado por jogadas muito, plasticamente, né, muito bonitas. Gols muito bonitos. E deu mais uma assistência pro Caleri. Gol da dupla Caneta. Patrick e Caleri ali, né? Dessa vez de propósito. Essa do Caleri foi de propósito. A primeira foi sem querer. Bola bateu nele e entrou. E ele subiu bem, de cabeça, bonitinho e tal, bacana. Né? Deu uma aliviada, só que assim, o jogo continua esquisito. Contra-ataques, que o São Paulo tomava 2 contra 2. A sorte é que o Curitiba, tecnicamente, estava no time. Com 3-0, nós tivemos 2 contra 2 que não deu pra 3-1. E com 3-1, o Curitiba perdeu uma chance claríssima aos 40 minutos do segundo tempo. Aí teria mais 10 minutos de desespero. Não existe isso, cara. É dentro de casa. 2 defesas difíceis do Felipe Alves, hein? Repito, um jogo importante, time precisando ir para Libertadores, não existe, cara. Assim, realmente foi bastante incômodo. E fora a quantidade de oportunidades, né, que a gente já falou, perdidas. O que eu achei interessante foi que, como o São Paulo teve 4 jogadores que se sentem confortáveis ou estão familiarizados com a posição de lateral em campo hoje, né, pela direita o Rafinha e o Moreira, e pela esquerda o Léo e o Reinaldo, o São Paulo tinha algumas variações que ajudavam na pressão, taticamente falando, né, porque aí entra a parte da intensidade que aí não dá para o treinador controlar, mas a parte tática, o São Paulo permitia muitas vezes, em momentos pontuais do jogo, passar para uma linha de 4. Quando o Reinaldo às vezes subia para fazer uma pressão lá no campo de ataque do Curitiba, fazer às vezes um acompanhamento, uma marcação individual, o Moreira recuava, o Rafinha e o Léo, o Rafinha e o Luizão formavam uma dupla de zaga e o Léo fechava pelo lado esquerdo. Você via claramente essa linha de 4. E às vezes acontecia a mesma coisa do outro lado, com o Rafinha virando um lateral para o Moreira fazer um combate um pouco mais à frente, e aí ficava Rafinha como lateral, Luizão e Léo, e o Reinaldo do outro lado, que depois logo voltava ao esquema com 3 zagueiros, logo voltava à linha de 5 do São Paulo ali sem a bola. Então foi uma variação ali que eu achei interessante, que dá para o São Paulo explorar. A gente tinha hoje um excesso de zagueiros mais acostumados a jogar pelo lado esquerdo, né? Talvez isso tenha feito o Rogério preferir o esquema com 3 zagueiros. Eu não sei se exatamente isso, mas talvez tenha sido um dos critérios, porque você tem essa mobilidade, você coloca, dá oportunidade para o Moreira, você mantém uma estrutura que foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, né? Ali o Patrick ocupando mais o setor esquerdo, saindo da esquerda para dentro, o Reinaldo passando, o Luciano ocupando mais o setor direito e encostando no Caleri, também tendo liberdade de movimentação, e o Caleri como uma referência para empurrar ali a dupla de zaga para trás um pouquinho e ter a oportunidade de jogar com o Moreira aberto. Então foi
Tem o terceiro gol que tem o Wellington, né? Sim. Vamos falar do... O Wellington foi bonito o cruzamento dele. O Wellington entra, que foram as primeiras alterações do Rogério, e assim, quando aquela bola chega pro Wellington, assim, até teve uma brincadeira ali pouco antes ele dar assistência, né? Na hora que ela chegou com aquele campo todo aberto e com algumas oportunidades que o Reinaldo e o próprio Patrick já tinham perdido, na hora que a bola cai no pé do Wellington, recém-entrado, cara, aí é tudo que o Wellington pede na vida dele, é o corredor aberto. A gente olhou até brincou, falou, agora o Wellington vai. Na vida, Eu pô, ele podia pedir muita coisa. Paz mundial. Não, ele pede corredor aberto. Corredor aberto. Paz mundial, não. Corredor aberto. E hoje ele recebeu o corredor aberto. Jogador do corredor aberto. Na hora que a bola recebeu, a gente falou, agora o Wellington vai. E não deu outro, ele botou na frente. É difícil pegar, levanta a cabeça, assistência perfeita, e o São Paulo ali mata a gente achou que tinha matado, não tinha matado. A gente achou que tinha matado. Matou, porque você depois toma o gol, você cede a oportunidade do adversário, você ganha o jogo mesmo assim. Então, assim, parabéns. O gol que a gente tomou, o que você achou que aconteceu ali? Porque foi também um gol de cabeça, cruzamento, mas o cara sobe sozinho. Eu precisaria rever porque eu não consegui identificar ali na hora, no campo, se existia uma marcação individual, se alguém bobeou, se, por exemplo, no gol do Fluminense, né, no jogo do Morumbi, o 2-2, você vê o zagueiro claramente fazendo um movimento ali de saída e de antecipação. Eu não vi se foi um jogador que também fez esse movimento de trás, se ele só atacou o espaço, o cruzamento foi muito bem feito, se ele ganhou a disputa de alguém. Me pareceu que ele subiu sozinho e aí é um problema, por isso que a gente tem que ver o gol, mas não consegui. E o Felipe Alves, você achou que podia ter ido mais rápido? Não, nenhuma chance, né? Muito longe. O cruzamento rasante, a cabeçada foi numa força. A menos que eu reveja o gol pela televisão e mude de opinião, mas ali na hora, pra mim já era. Aí a gente depois fala numa eventual live que a gente faça aqui. É porque o cruzamento vem, em teoria o goleiro ele tá posicionado um pouco mais pro canto onde a bola entrou ali, né? Porque pra ele sair de frente, eventualmente. Quando essa bola vem no primeiro pau, ele provavelmente, não viu o gol ainda, ele provavelmente se reposicionou pro centro novamente, deu um passo ali pra direita. E quando essa bola volta para a esquerda, é muito difícil você se recuperar. Então eu imagino que isso tenha acontecido com o Felipe Alves. E a galera deve estar percebendo aí, membros, a gente está retomando as coisas do canal. Foi um pequeno ajuste que a gente precisou fazer. Era uma operação que tinha que ser feita aqui em função de uma mudança no YouTube. Também mudou o algoritmo, então eu vou avisar a galera aí que sentar o dedo no like, quem ainda não fez isso, e também compartilhar o vídeo para outras pessoas enquanto a gente vai fazendo ajustes, já pensando na próxima temporada. A gente vai fazer um planejamento de como é que vão ser os vídeos e tudo mais, para todo mundo saber direitinho horários e tal, redes sociais, outras que a gente vai também entrar, sempre com cortes ou coisas relacionadas ao São Paulo, alguns outros projetos que a gente queira fazer, e até o que a gente pode vir a fazer em que rede social na Copa. Possivelmente a gente faça alguma coisa, não sei se no YouTube, talvez faça também, mas alguma coisa da Copa deve rolar, porque eu não vou deixar não vou desperdiçar o talento de Gabriel Perecini para comentar os jogos, ele que vai assistir todos os jogos da Copa. Inclusive vai ver até alguns VTs dos jogos que ele mais gostar, que são do Uruguai. Na verdade, o VT ele fica sempre a cargo da última rodada da fase de grupos, né? Porque os jogos são no mesmo horário. Então, e eu não gosto desse negócio de ficar vendo 20 jogos ao mesmo tempo, só em caso de extrema necessidade, porque... Necessidade, tipo... Não, necessidade sim, mas cara, você acaba não assistindo nenhum. Então você sempre escolhe o que tá valendo mais ali na última rodada e assiste o outro num VTzinho depois. E só deixar um abraço pro... Enquanto eu estava te esperando aqui, eu estava com Caio e César, que são dois caras que gostam de Dr. Who e são São Paulinos jogando Overwatch 2. Então aguardem aqui no Twitch, eu vou fazer depois lives, jogando streaming, né, de Overwatch 2. Que estou já nesse rolê do Overwatch. É que estava arrumando as coisas aqui em casa, né? Aqui em casa, aqui no YouTube, aqui na nossa casa. E também nós estávamos recuperando da final, mais o Gabriel do que eu, principalmente por ter estado lá, ainda que ele tenha tido alguma coisa revigorante no comportamento da torcida, e a viagem, tudo, e os amigos, gente que aniversariou nesse rolê, nessa viagem da turma ali. Né, um abração pro Hugo, por sinal, não que seja ele, mas era. Enfim, é isso. É isso. Então, pronto. Mandamos um abraço pro Hugo. Às vezes a gente sempre fala do Igor Nome, hoje a gente não falou, mas tudo bem, então a gente nem fala dele. Só porque ele gosta do campeonato alemão, a gente não. Conheci hoje o Alisson Lemos, aqui o nosso, nosso assíduo inscrito. Mas tava fácil também, né? Tava fácil pra galera, tipo, porque, cara...
Hoje, infelizmente, o Morumbi não estava cheio. A gente espera que as coisas retomem seu caminho aí, que o pessoal volte a se empolgar, mas tá todo mundo bastante machucado, até mesmo o Rogério, você percebe ele falando, mas já está planejando também a temporada seguinte. Essa temporada precisa de Libertadores. Última pergunta, Gabriel, nem deveria ser aqui, mas tudo bem. O lance do São Paulo pegar ali uma pré-Libertadores, você teme o São Paulo ficar naquela situação que não tem nem Libertadores nem Sul-Americana? No sentido de vai para Libertadores, aí não passa. Não, cara, assim, esse tipo de discussão, com todo respeito, ela não existe. Você joga para ir para Libertadores. A gente tem diversos exemplos de times que não vai chegar, não vai para lugar nenhum. Cara, se vai chegar ou não vai, não sei. Eu sei que só o fato de você tem muito mais oportunidades de estar na Libertadores. Se você avançar uma fase da Libertadores, já está na Sul-Americana. E se você avançar duas, você tem todo uma fase de grupos de Copa Libertadores que é muito importante em termos de receita, e se você ficar em terceiro no grupo da Libertadores, você vai para a Copa Sul-Americana de qualquer jeito. Então, assim, vamos para a Libertadores. Caminho a Libertadores. Principalmente porque, para o próximo calendário, por causa da Copa do Mundo, os jogadores voltam de férias ali, quase na final da Copa, né? Acho que um dia antes da semifinal da Copa do Mundo, os jogadores voltam de férias. Devem ganhar as folgas de fim de ano e tudo mais, mas o calendário do ano que vem começa mais cedo. Tem jogo do Campeonato Paulista no fim de semana de 14 e 15 de janeiro. Com o campeonato começando mais cedo, o jogo da Libertadores, que é aquele jogo mata-mata, o primeiro duelo do brasileiro, ele é mais jogos depois. Então não vai ter aquele negócio de tipo, começou o ano, o terceiro jogo da temporada, o quinto jogo da temporada é decisivo, não sei o quê. Você vai ter ali quase 2 meses de distância, 1 mês e meio, 2 meses, se eu não me engano, de distância para sua estreia no ano e para esse jogo da fase inicial. Então, assim, você tem tempo de preparação. E o normal, assim, salvo alguma excepcionalidade, qualquer coisa assim, mas o normal é o brasileiro ser o favorito, pelo menos nesse primeiro confronto. No segundo, ainda tem alguns times complicados e tudo mais, mas é difícil que esse primeiro confronto, uma equipe brasileira não seja a favorita, ou não seja pelo menos uma equipe completamente equiparável a quem quer que venha. Principalmente no continente sul-americano, uma questão de dinheiro, tudo mais, porque nessa primeira fase, por causa dos potes e tudo, tende a vir uma equipe um pouco mais fraca, tá? Mas assim, tecnicamente falando, isso não significa classificação automática. Eu estou só falando que pro raciocínio de quem não dá, não vai, para cair para não sei quem, cara, é outra história. E o São Paulo, com planejamento decente, com um bom trabalho da diretoria de futebol, com os recursos que o clube tem, incluindo os recursos da Libertadores, o São Paulo tem condições de pelo menos ser competitivo na Libertadores. É muito curioso. Ou alguém achava que o Atlético Paranaense chegaria na final da Libertadores. Ou alguém achava que o Santos chegaria na final da Libertadores. Então... Se o seu áudio deu uma picotadinha de novo, bem no finzinho do vídeo. Deixa eu mandar também abraços aí pro Mozart, para não ficar, né, o Christian, Fábio e o João, né, que fazem parte disso, né, que a galera fala, pô, não é só o Baruel que a gente não manda. Assim, pode deixar um irritado. Quem é Baruel? Nossa, isso vai custar muito. Então, beleza. A gente vai ficando por aqui num clima ameno, porque conseguimos o nosso resultado. Domingo tem mais coisa, mas a gente, antes disso, faz uma live. Seja no sexta, no sábado. Fiquem de olho nas redes sociais para saber. E lembre-se de compartilhar o vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.